Acho que você consegue acompanhar num tempo mais rápido que o meu aqui, Leandro. Mas o Leandro fez alguns comentários, eu queria só reafirmar. O site Anatomia, Papel e Caneta, que ele idealizou, é um dos poucos que tem uma preocupação em divulgar a informação, primeiro, correta, segundo, ter essa preocupação em fazer com que o conhecimento alcance diversos estudantes, não importa o curso, né, de origem, desde a medicina, educação física, os cursos tecnológicos e assim vai, já que nós temos dentro de uma unidade, né, que é a anatomia, ela pode ser fracionada em diversas áreas e com diversos approaches, né, diferentes. E eu acho que o trabalho que ele faz é um trabalho árduo, porque além de ter a preocupação em passar o conteúdo de uma maneira livre, que é justamente isso, né, a ideia e a grandeza. Ele ainda exerce a docência, tem aí outras atividades, e mesmo assim tem uma preocupação em ter algo, né? Hoje, às vezes a gente se pergunta, por que eu vou fazer, se tem tanto, né? E às vezes você fala assim, eu vou fazer porque eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma coisa que tenha muito mais valor do que as existentes. E esse é o caminho, Leandro, e seu site é um dos que eu indico. Teve um crescimento grande, vai crescer muito mais no quesito informações e pessoas se conectando, porque acho que é a engrenagem que deu a pandemia, algumas coisas ela ensinou para a gente, e é justamente isso, procurar meios para a educação continuar sem aquela história de não dá para fazer, né? Dá para fazer, tem tempo para fazer, dá para fazer com qualidade. E é um prazer participar não só da live aqui, mas da semana, né, já que é um assunto que eu gosto e tenho até uma facilidade para conversar. Nós que agradecemos. Eu, na verdade, fico até lisonjeado, né? Não é muito simples conseguir um horário do Leandro Nobeski para ele poder abrilhantar um pouco a nossa mente com o que ele sabe de anatomia. E diga-se de passagem, acho que talvez tenham até alunos aí na live hoje que já tiveram aula com ele, já conheceram o Leandro. Se não conheceram, vocês hoje vão ter esse prazer aí de aprender cada vez mais e de forma muito didática. Nós trouxemos dois casos para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar, e o Leandro ele vai montar aqui um quebra-cabeça, ele vai desvendar o caso, vocês vão ver como é que a coisa funciona. Vai ser bem, bem legal. Eu vou tentar, para você não me perder, né? Começamos, então? Posso... Então eu vou compartilhar aqui minha tela né, de acordo com os ensaios e as orientações do Leandro Matos, que manja tudo de informática. Qualquer coisa, vocês me dêem um retorno, se não tiver aparecendo. Bom, a semana da anatomia cardíaca, a estrutura dela é uma estrutura de um curso básico, mas com informações de médio a avançado, que é para aqueles alunos que não viram nada também conhecerem, e aqueles que viram já aprimorar um pouco o conhecimento. Só que a ideia aqui é a seguinte: existe diversas disciplinas básicas, né, como anatomia é uma ciência básica, histologia é uma outra ciência básica, fisiologia e a patologia, e elas são ciências de apoio para uma aplicação clínica, para o que vai ser exercido na profissão, né, no futuro daquela pessoa
que procurou fazer a área da saúde. E nesse esquema eu tentei colocar aqui para vocês que essas disciplinas, elas são, além de ser suporte, elas se conectam. Eu tenho relação, numa mão dupla, entre elas. E os percalços são grandes aqui, para quem entra na área da saúde para fazer o estudo, porque, primeiro, nós estudamos elas desconectadas muitas vezes. Estudamos anatomia separada da fisiologia, separada da patologia, e às vezes nem tem uma disciplina curricular com o nome de histologia, ela está embutida em outras disciplinas. Então, esse é o primeiro entrave. A gente tem as caixinhas separadas, com, às vezes, dificuldade de fazer essa correlação. Mas vamos colocar um panorama bom, vai? Um panorama onde o aluno, aquele formado, que ainda continua, porque nós continuamos sendo alunos, né? Ele consegue estabelecer essa relação de uma maneira rápida, né? Relacionar anatomia, histologia, fisiologia e patologia. A outra dificuldade, outro percalço, o gargalo vem na aplicação. Como agora pegar todos esses conhecimentos e aplicá-los? Ou fazer o raciocínio inverso, né? Fazer o raciocínio inverso seria, dentro de um caso clínico, de um caso real, como extrair informações para que eu solucione esse caso, entenda o que aconteceu durante o que aconteceu com o paciente, quais são os seus sinais e sintomas, por que desenvolveram as alterações físicas no paciente, quais são as complicações que esse paciente tem, e entender isso não de uma forma a ser decorado, né? Se o paciente tiver, por exemplo, a ascite, icterícia, pele amarelada, né, que é a icterícia, ele tem uma doença hepática, então eu estou caracterizando que toda vez que eu ver um paciente que tem ascite e pele amarelada, é um paciente cirrótico ou que tenha uma hepatite. A área da saúde não funciona assim, não é uma ciência exata, evidente que tem as triagens, tem a aplicação dos conceitos para chegar a elucidar o caso. Mas é difícil, às vezes, para que essa aplicação seja entendida por meio dessas disciplinas que a cercam. Então, como o Leandro falou, eu vou propor um quebra-cabeça aqui, uma coisa do ponto de vista clínico muito frequente, vocês vão perceber que não é uma... A ideia é a gente sempre trabalhar com o que é mais prevalente, que é o que mais aparece na clínica, com o que mais mata, com o que mais pode ser prevenido, do que as raridades, porque isso é saúde básica, é o que nós vamos encontrar, nós estaremos preparados para a maior parte dos casos. Então, eu trouxe um caso aqui para discutir com vocês, é um caso clínico que eu vou fazendo a leitura aos pouquinhos, porque tem uma cronologia a ser seguida, e espero que não esteja com tanto delay a minha tela da de vocês. Bom, é um paciente masculino, de 65 anos, e algumas coisas aqui a gente pode já grifar para aproveitar. Ele é um gerente bancário, então ele tem um cargo aqui de estresse, no caso, meta sobre meta sobre meta, e a promoção que gera mais metas e a cobrança grande, não que outras profissões não tenham, mas é muito característico dos bancários, o trabalho sobre metas. Ele é sedentário, tabagista, tem um consumo de álcool dito por ele social, né? Basta saber agora quantas vezes ele socializa por semana, mas ele tem alguns históricos importantes, ele é hipertenso, ele é diabético, e ele tem um índice de massa corporal beirando a obesidade, ele está com sobrepeso, está com IMC, o índice de massa corporal 29, e todos esses fatores são fatores de risco para evento cardíaco, um evento cardíaco. Então,
Essa é a primeira questão, eu conhecer os fatores de risco. E por que seria um fator de risco cardíaco? Porque todos esses fatores podem causar dano no endotélio e gerar a famosa placa de ateroma. Tá? Bom, a queixa principal que levou esse paciente ao seu médico foi uma forte dor no peito, com formigamento para o membro superior esquerdo, isso é uma descrição clássica de angina. Tá? Só que essa angina que ele teve não aconteceu sem algo, ela foi resultado de um esforço onde ele tentou subir escadas, né? Ele tentou subir escada até o terceiro andar. Então, essa é uma angina que ela apareceu com esforço, não é uma angina de repouso, é uma angina que só aparece quando ele faz esforço e o fez sentar, né? Ele teve que encerrar essa jornada de subir escada. E ele referiu no momento em que ele sentou que ele estava com uma sudorese aumentada e só melhorou após 10 minutos. E alguns dados são importantes para a gente pensar numa angina estável. Primeiro, pelo evento acontecer no esforço, depois de 10 minutos ele melhorou. Então, aqui é uma outra possibilidade. Né? Nós estamos pensando num risco cardíaco, numa angina estável. E lógico, nós estamos dentro da semana da anatomia cardíaca, muito difícil eu trazer para vocês um paciente que vai sofrer uma pancreatite aqui, mas é esse raciocínio que a gente precisa ter, né, do quadro que o paciente apresenta. No exame físico, o exame físico, ele tem uma pressão de 150 por 95, frequência cardíaca 95 batimentos, ele ainda não está taquicárdico nesse momento, não está acima de 100, uma frequência respiratória de 18 incursões por minuto, também está normopneico, né? Ele tem a pressão aumentada, mas ele já é hipertenso, talvez essa pressão é o controle normal, ele não tem cianose de extremidade ou nenhum outro desconforto. Isso quando ele se apresentou para o exame, que não foi no mesmo momento que ele sentiu a dor no peito. Então, ele teve a dor no peito, sentou na escada, se recuperou, né, a dor passou, ele deve ter pego o elevador, porque a escada o fez mal, e ele foi procurar o seu médico de consulta de rotina, e as bulhas cardíacas, na ausculta cardíaca, as bulhas cardíacas estavam normofonéticas, né, B1 e B2, normofonético, quer dizer, não tinha alteração de válvula, tá? Provavelmente, se não tem alteração de válvula, tem uma circulação sem refluxo, tá? E o paciente foi encaminhado para fazer um ECG que não apresentou, nesse momento, nenhuma alteração substancial, diga-se, ou que devesse ser notada. Puxa, mas não aparece no ECG, nem sempre aparece no ECG nesse momento, né? A gente não sabe quantos dias ele demorou para isso, ele tem uma angina estável no momento que ele fez o ECG, no caso, em repouso aqui, é muito importante, ele fez a avaliação em repouso e não teve nenhuma anotação digna para ser evidenciada. Continuando o caso, o paciente foi orientado a realizar um teste ergométrico, então fazer aquele teste de esforço, e durante o esforço eu avalio com o ECG para ver se você tem uma alteração, já que você sentiu um desconforto no esforço, acho que o teste tem que ser em esforço, foi o que o médico sugeriu, só que como era início de 2018, estava muito próximo do carnaval, e o VS já estava com viagem programada, e ele preferiu adiar o exame, dizendo que o desconforto só aparecia quando ele estava estressado, que aquele dia foi um dia de muito estresse para ele, que a viagem poderia ser algo importante para sua recuperação. Dá uma olhada no argumento do nosso candidato a cardiopata, aí, o senhor VS. Né? Bom, o caso evoluiu. Né? Então, ele foi viajar, ele foi para o carnaval dele, e como o VS é uma pessoa que até é comprometida com a sua saúde, ele não abandonou a orientação. Ele foi fazer um teste ergométrico, só que ele foi em maio de 2018. Aqui nós estávamos final de fevereiro para março, que é o carnaval no máximo aí, abril, maio, ele foi 2 meses depois,
ele realizou o teste ergométrico e deu positivo para esforço, quer dizer, ele teve alteração no eletrocardiograma, a frequência cardíaca dele disparou demais, e dentro desse teste foi positivo para um processo isquêmico coronário. Então, ele foi submetido a uma cinecoronariografia, né? E na cinecoronariografia, algumas coisas interessantes. Ele tem uma dominância coronária direita, essa é a maior parte da população tem, né? Dominância coronária direita é o normal, isso é um dado muito importante em se saber o que é dominância coronária, tá? E a dominância coronária direita é a mais comum, chegando quase a 65%, a 70% das pessoas tem essa dominância coronária direita, e ele tem 30% de obstrução do ramo interventricular anterior no terço médio. Então aqui já começam a entrar alguns detalhes anatômicos, né? A dominância coronária direita, o que significa isso, a importância de saber quem é esse ramo interventricular anterior, onde é seu terço médio, de onde veio essa artéria, para onde ela vai necessariamente. Só que durante o procedimento, como as coisas podem acontecer, e talvez não seja um lugar ruim para acontecer, durante o procedimento o paciente sofreu um infarto agudo do miocárdio, durante o cateterismo dele. E já foi feita a revascularização, estabilizado o quadro, isso em maio de 2018, então gostaria que vocês prestassem atenção na cronologia agora, onde ele não tinha nenhum problema de válvula, a válvula estava normofonética, o ritmo cardíaco dentro da normalidade, e assim por diante. Bom, o quadro evoluiu, e aí no final de 2018, agora começam os dados mais interessantes, no final de 2018, o VS ele retorna para o cardiologista, porque ele percebe que sua pele estava ficando amarelada, e está com icterícia. O bolo fecal está branco, ele está com acolia fecal. E a urina escura, está com colúria. Puxa, mas, Leandro, icterícia, pele amarelada, acolia fecal, colúria, são muito sintomas para quem tem algum problema hepático. Como é que esse cara virou um hepatopata? Agora ele virou um hepatopata. Ele nem bebia muito, era social, apesar de não ter falado, não é alcoólatra. Bom, o exame físico constatou mesmo icterícia, ascite, então ele tem um edema abdominal, e a formação de cabeça de medusa. Formação de cabeça de medusa indica que ele tem uma hipertensão aqui, hipertensão portal. Hipertensão portal, a veia porta dele está com dificuldade de fluxo. Tá, mas mesmo assim, Leandro, parece ser algo de hepatopata. Ele não era cardíaco, então agora vem as relações, né, não o estudo fracionado do conteúdo. Na ausculta cardíaca agora, no final de 2018, que no início, em fevereiro, a ausculta estava normal, agora nós podemos observar que tem um sopro holossistólico, ou seja, um sopro contínuo na altura do quinto espaço intercostal, na margem esquerda do osso externo. Então, essa foi a válvula com disfunção. Os exames complementares mostram bilirrubina elevado, isso justifica a sua acolia fecal, a bilirrubina ela é excretada quase que 70% nas fezes, e como está branca as fezes, está tudo no sangue, isso explicando a sua icterícia. O Doppler abdominal mostra alterações no fluxo da veia porta, essa é a hipertensão portal, mais fluxo alterado em mesentérica, esplênica e paraumbilical, e isso vai justificar daqui a pouquinho a nossa ascite e cabeça de medusa. E o Doppler transtorácico, ele mostra alterações compatíveis com refluxo. Então eu vou pensar que meu volume sistólico está diminuído. Volume sistólico é o volume que o coração ejeta numa sístole. Se tem refluxo, eu estou ejetando menos, meu volume sistólico diminuiu. Isso compromete o ciclo cardíaco. E esse coração vai ter que trabalhar mais
para vencer essa dificuldade do volume sistólico alterado. Bom, como explicar isso? O nosso curso, a ideia do curso é dar conceitos para vocês importantes, como a dominância dele é direita, porém, a obstrução foi do ramo interventricular anterior. Ramo interventricular anterior é um ramo que sai da coronária esquerda e vai irrigar a maior parte da face anterior de ambos os ventrículos, só que essa artéria interventricular anterior, ela irriga os músculos papilares de ambos os ventrículos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E se eu lembrar, músculo papilar no ventrículo está preso a uma corda tendínea que atua para que a válvula não tenha refluxo, não promova o refluxo. Quer dizer, o músculo papilar contrai para a válvula não abrir para o lado errado, para ela não everter e eu ter um refluxo. E o importante foi a ausculta. A ausculta mostrou que tem um sopro, então ele tinha um sopro no quinto espaço intercostal, vou abreviar aqui intercostal, na linha parasternal esquerda. Então, o externo na anatomia de superfície, o externo, linha paraesternal esquerda, essa linha, no quinto espaço intercostal, tipo batalha naval, quinto espaço intercostal, linha paraesternal, válvula tricúspide. Quer dizer que o evento cardíaco que ele teve, o infarto agudo do miocárdio dele, comprometeu o músculo papilar do lado direito, e isso gerou uma alteração da válvula tricúspide, que é a válvula do lado direito. E sabendo que a válvula impede o refluxo, ele teve um refluxo para grande circulação. E esse refluxo na grande circulação causou as alterações vistas aqui no exame físico: pele amarelada, icterícia, ascite, com a formação de cabeça de medusa, e os dados anatômicos acabam sendo subsídio disso. Essa válvula tricúspide não funcionando de forma adequada, o volume ejetado diminui e eu aumento o refluxo para o átrio direito. O átrio direito, com esse refluxo, ele congestiona o sangue que volta pelas veias cavas. E o sangue que volta pela veia cava inferior é um sangue que trabalha contra a ação da gravidade quase que o tempo inteiro. E essa veia cava inferior começa a ter represamento de sangue. E essa veia cava inferior recebe sangue do fígado. O fígado congestionado, por sua vez, aumenta a pressão na veia porta. E essa veia porta, mais as suas tributárias, como a mesentérica, a esplênica e as paraumbilicais, porque as veias que estão em volta do umbigo, elas drenam o sangue para a veia porta, elas acabam tendo um aumento de pressão hidrostática. E quando eu aumento a pressão hidrostática, é o fator fundamental para gerar o edema. No caso, o edema abdominal, que é conhecido como ascite. E a congestão no fígado, né, esse fígado congestionado, vai interferir na dinâmica da bile, o que vai gerar a icterícia, vai gerar a acolia fecal, né, a bile não vai ser mais eliminada pelas fezes, vai cair na corrente sanguínea circular de grande intensidade pelo sangue, e o rim vai tentar excretar isso, por isso que ele tem a urina escura da cor da Coca-Cola, chamada colúria. Então ele teve um problema vascular, ele teve um evento vascular que comprometeu o músculo papilar no ventrículo direito, gerou um sopro, né, uma insuficiência da válvula direita, e isso congestionou a circulação chamada de grande circulação. O término da grande circulação é no átrio direito, que estava congestionado. Se a minha circulação não termina mais no átrio direito, ela se mantém no corpo,
Isso gerou os eventos parecidos com eventos de um hepatopata. E o jeito que foi feito para tratamento desse paciente foi a substituição dessa válvula, né, da tricúspide, por uma válvula mecânica. O refluxo que existia será corrigido, eu vou deixar de ter o refluxo e eu vou desafogar a hipertensão. A hipertensão portal, ela vai ser desafogada, vai ter um fluxo normal nessa veia porta e eu vou eliminar essa ascite e essa icterícia. E eu trago o paciente para a normalidade novamente. Então, é justamente esses conceitos, a aplicação dos conceitos, que traz a beleza de você trabalhar com caso clínico, do que só saber onde começa e termina a circulação, nome das artérias. Eu sei todas as artérias que tem no coração, mas você não sabe o que elas irrigam, quais estruturas são irrigadas, quer dizer, não adianta só dar nome se a gente não sabe o para quê e o porquê disso, né? O paciente vai ter um volume sistólico normal novamente, o ciclo cardíaco dele volta ao normal, eu não tenho alterações de frequência, se eu não tenho alteração de frequência, eu consigo equilibrar um pouquinho daquela pressão arterial que ele está, né, dizendo que ele já tem elevada, ele já tem hipertensão arterial sistêmica, quer dizer, ao invés do caso seguir para complicações, eu barro as complicações e trago o paciente para a normalidade. Bom, era esse o pequeno caso que eu queria apresentar para vocês, a ideia do raciocínio, a maneira de se trabalhar com informações, e percebam que eu não preciso de informações extremamente sofisticadas, aquelas filosofias ou uma quantidade imensa de detalhes. Eu preciso conhecer o essencial e saber aplicar esse essencial. Isso é muito mais vantajoso e é isso que a gente vai tentar discutir com vocês na semana da anatomia cardíaca. Leandro, era isso que eu tinha preparado para hoje, para a gente conversar. Acho que agora você pode assumir. Muito bom, muito obrigado, viu, professor Leandro Nobeski. Lembrando que se você já faz parte do nosso grupo, já está lá no Google Class a aula do Leandro. Se você ficou com alguma dúvida, algum parágrafo, letrinha, nome desconhecido, você vai poder conversar com a gente, mandar mensagem lá no grupo do WhatsApp, também no Google Class, você consegue marcar o tópico que você tem dúvida, porque além da aula do Leandro, um pouco que eu vou mostrar hoje, nós teremos outros convidados também. Então, o Google Class está separado lá por tópicos, vocês vão conseguir conversar com a gente. Tudo bem? Leandro, muitíssimo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Né? Tão difícil conseguir tirar o Leandro 30 minutos para ele poder falar com a gente aqui, mas a aula dele é fora do normal. Ele consegue levar a gente lá do outro lado da rotatória e achar o caminho certo. É um prazer tê-lo aqui com a gente, professor. Eu que agradeço, Leandro, de Leandro para Leandro, né? E vamos nessa. Eu tento, né? Como tem cachorro, filha para vir, mulher, aulas e assim por diante, o tempo fica difícil, mas a gente tenta. Obrigado Sim. De novo pelo convite. Eu que agradeço. É isso que a gente fala, né? É trabalhoso. Ser professor não é fácil, não. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do material que eu também pretendo discutir na semana da anatomia cardíaca. Eu vou trazer para vocês um caso de uma radiografia e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Bom, a partir de agora, eu vou apresentar o material para vocês.
Estamos também ao vivo no Instagram. Galera, deixei aí um título para vocês. Nós estamos ao vivo no YouTube. Estamos tendo lá uma prévia da Semana da Anatomia Cardíaca. Se vocês quiserem participar, corre lá que dá tempo. Vai ter um sorteio também no final da live, tá bom? Coisa de uns 15 minutinhos, acho que eu estou terminando aqui, a gente vai fazer o sorteio. Corre lá que dá tempo. Pessoal do Facebook e do YouTube também, se não fez ainda lá a parte do sorteio, né, a sua inscrição, os comentários, marca lá seu amigo. Tá valendo, ok? Vou apresentar um caso para vocês aqui e logo mais a gente faz esse sorteio aí. Lembrando que esse evento da Semana da Anatomia Cardíaca é um evento beneficente, tá? A gente está tentando arrecadar uma verba para fazer uma doação aí para o Médicos Sem Fronteiras, ok? Vamos lá. Eu trouxe um caso bastante interessante e eu queria mostrar alguns aspectos radiológicos. E se vocês tiverem algumas dúvidas e tal, terminando aqui a gente tira a dúvida, tanto da minha parte quanto do Leandro, tá bem? E só para vocês entenderem como vai funcionar basicamente a Semana da Anatomia. Então, daqui a pouco eu abro para pergunta, se tiver, mas é um caso que vocês vão ver que dentro de uma única radiografia a gente pode ter, talvez, ali vários detalhezinhos que dão um indício do que está acontecendo. Lembrando, radiografia nunca é um ponto-chave para você dar um diagnóstico, ele é um auxiliar, ele te ajuda, auxilia. Não é olhar para a radiografia e falar que o paciente tem tal patologia diagnóstico. Então, a gente discute um pouquinho sobre o caso e lembrar que tem que se levar em consideração, né, a clínica, né, o histórico do paciente. Tudo bem? Então, tem aqui um caso de um homem de 75 anos, hipertenso, de longa data, e com história pregressa de coronariopatia isquêmica. Foi trazido pelo Corpo de Bombeiros ao setor de emergência cardiológica com um quadro agudo de dispneia intensa associada à sudorese e a desconforto torácico. Mostrou-se com sudorese, dispneico, com intolerância ao decúbito e cianose de extremidades. Bom, para vocês repararem, né, a gente falou várias e várias vezes que quando ele chegou na clínica ele já estava com uma dispneia relacionada com sudorese, e ele ainda continuou com essa sudorese e dispneia, mesmo quando eles tentaram internar o paciente, colocar ele na maca, lá do leito. Esse paciente tem intolerância ao decúbito, quer dizer, o paciente não consegue fazer esse esforço para deitar, e apresentou cianose. Coisas estranhas possivelmente estão acontecendo. Se o paciente apresenta cianose, é porque possivelmente ele está com dificuldade de fazer uma troca gasosa. E boa parte do que está acontecendo, vocês já começam a perceber nessa radiografia. Depois, se vocês quiserem comentar um pouquinho aí do que vocês estão vendo. Inicialmente, vocês estão reparando o tamanho desse coração aqui, ó. Isso aqui, em geral, a gente fala que é uma cardiomegalia, né? Em algumas situações, o coração fica tão grande que os profissionais ou professores brincam que é uma cardiomelancia, de tão grande que ficou o coração do paciente. Mas muito bem, o paciente então apresentou esse quadro que ele tinha uma dificuldade para respirar. E aí foi então sugerido fazer uma radiografia e levou-se em consideração esse caso. Se vocês repararem, uma radiografia considerada normal, que é do lado esquerdo, e essa que é do paciente está do lado direito, tem muita divergência, muita coisa estranha está acontecendo ali, né? E aí é comum vocês ouvirem na aula que o pulmão, no raio-x, tem que ser de cor preta. E a gente fala que nem tanto. Por quê? Porque pulmão tem tecido, tem vaso sanguíneo passando por dentro. Se você enxergar o pulmão totalmente preto, é um pulmão teoricamente morto. É um pulmão que ele perdeu a elasticidade dos alvéolos, ficou enfisemático. Então a gente considera que o pulmão ele não é totalmente preto, ele tem que ter um aspecto acinzentado. Mas esse aspecto acinzentado, a gente leva muito em consideração alguns fatores. Se vocês repararem, esse aqui, ele está muito mais do que acinzentado, ele está quase próximo do tom branco. Então, isso é uma coisa que é de se observar. Na radiografia de tórax, a gente leva muito em consideração o que eles chamam de ABCDE, né? A área apical, a área basal, a área central, a área do diafragma e as áreas esquecidas. Então, ABCDE.
Esse paciente, ele tem uma representação cinza nessa região que a gente chama de hilo. Isso aqui é o tal do hilo pulmonar. Se você reparar, o hilo de um tórax teoricamente normal, ele não é dessa maneira aqui, né? Então, ele tem uma diferençazinha ali. Tem um aspecto de uma pequena atelectasia, apresenta-se. Nas áreas esquecidas, vocês vão acabar percebendo que tem alguma coisa relacionada com essa linha que está descendo aqui, ó. Isso aqui a gente chama de elasticidade ou abertura, né, dos pedículos cardíacos. Então tem um alargamento aqui na parte superior. Essa região que a gente chama de botão aórtico, ele representa até um arco. Só que não é normal você enxergar no raio-x. O raio-x, como ele tem o desenho do arco aórtico, ele não desenha esse contorno aqui, ó. Isso aqui é uma representação que algo está errado. E se vocês repararem ainda mais, continuar investigando, vocês vão ver que tem linhas pretas passando por dentro dessa área cinza, coisa que não deveria acontecer. O coração, ele predomina essa região aqui. Eu não vou falar para você também que a radiografia do lado esquerdo está 100%. Ela não está 100% porque ela apresenta muita área óssea. Ela deveria apresentar o tom mais próximo do coração. Mas tudo bem, ele é um tórax normal. O que esse paciente, então, de fato apresenta para eu ter algumas possibilidades de encontrar algo aqui? Esse paciente, ele apresenta uma dilatação dessas artérias que vão para a parte basal, e se você reparar desse outro lado, ele apresenta uma dilatação para essa área que vai para a região apical. Isso não é normal. Se eu voltar para você aqui essa radiografia, você vai ver que do lado esquerdo, ó, tem uma representação da artéria pulmonar esquerda, e a artéria interlobar, ela vai descer. Por que que para baixo ela se apresenta mais, assim, grossinha, mais desenhada? Por conta da gravidade. A gravidade ajuda, ele faz esse desenho descendo. Normal não é você conseguir perceber que tem um avantamento dessa área arterial subindo aqui, ó. E quando você percebe que tem esse avantamento subindo, eu vou tentar subir aqui, dar um zoom, na verdade, na intenção de mostrar para você que por dentro dessa área você está vendo que tem um risquinho preto. Então isso aqui representa que os bronquíolos eles estão preservados. Não sei se vai dar para ver tão bem assim, mas vocês estão vendo que tem uma área cinza ao redor e tem esses risquinhos pretos aqui, ó. Isso aqui representa que os bronquíolos, né, eles estão preservados. Que a coisa está ali congestionada nas artérias. Desse lado aqui, vocês percebam que tem esse sinal que eu falei para vocês, que é um ramo da artéria subindo ali, e é coisa que ela não é normal de aparecer, ela está aparecendo. Isso aqui a gente chama de trama vascular. Essa trama vascular ascendente, ela não é normal, e ela está aparecendo, tá? Essa trama vascular ascendente, ela não é normal, ela está aparecendo. Isso aqui é um indício de algo errado. Outra coisa que você vai levar em consideração é que se você levar esse paciente para a tomografia, você não pode pôr a mão no fogo de falar que todo exame de tomografia, o vaso está com o mesmo diâmetro, tanto subindo quanto descendo. Por quê? Tem uma lógica para isso, porque a radiografia foi feita com o paciente em pé, então, teoricamente, você vai enxergar essas que descem, e quando o paciente faz tomografia, ele fica deitado, então significa que tem facilidade do sangue preencher aquelas artérias que sobem, por isso que, praticamente, elas podem se aproximar do diâmetro dessas que descem. Então, não é para colocar a mão no fogo toda hora que você enxerga um exame de tomografia e falar que a artéria que está subindo tem o mesmo calibre da que está descendo. A tomografia tem uma divergência por conta disso, tá? Então, a radiografia já te ajudava com isso, não seria até necessário pedir para o paciente fazer uma tomografia. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é justamente nessa região do hilo. A região do hilo, ela foca justamente a saída, né, o aparecimento das artérias pulmonares. E aqui está acontecendo algo diferente, aqui está ficando um tom mais branco, mais forte. Não se trata de linfonodo, tá? Não atingiu os linfonodos. Nesse caso, não seria uma linfomegalia, tá? É uma situação dos vasos aqui, os linfonodos vão reagir depois. Mas nesse caso aqui, os vasos estão dilatados. E aqui apresenta o que a gente chama de névoa perihilar. Isso aqui é o sinal da névoa perihilar, associada com essa artéria que estava ascendendo aqui, né, da trama vascular, tá? Então, nós temos essa névoa perihilar. No normal, vocês não enxergam isso.
né? Normal não seria bem assim. Outra coisa que ajuda nessa situação do paciente, e aí eu vou tentar dar um zoom, depois vocês me falem aí nos comentários se vocês conseguiram enxergar isso. Quando você pega essa região ali do recesso costofrênico, ou recesso costodiafragmático, o normal é você enxergar que ele tem um contorno da hemicúpula e também dos arcos costais. Se eu der um zoom desse lado aqui, nessa outra radiografia, você vai acabar percebendo que o paciente apresentou uma espécie de estria aqui, tá vendo isso? Existem algumas estrias. Bom, na verdade, você acabou focando nessas estrias que apareceram próximo ali da região do recesso, porque você percebeu que o tom do pulmão está muito cinza, quase branco. Muito cinza, quase branco, significa que tem água no interstício pulmonar. Por isso que o pulmão está ficando com esse tom. Ele ainda não chegou a ficar com edema, mas ele está quase. Se não for tratado, vai. E por ter essa água no interstício pulmonar, foi possível a gente perceber essas estrias aqui. Essas estrias, na área da imagem, a gente chama isso aí de linhas B de Carley. As linhas B de Carley também são um indício do que está acontecendo com esse paciente. A minha pergunta para vocês, depois vocês comentem aí, é se nessa imagem que vocês estão enxergando aparecem as linhas B de Carley. Comenta aí para nós. Vocês acham que nessa radiografia que eu mostrei para vocês existem as tais linhas B de Carley? Aquelas estrias que aparecem ali embaixo são as tais linhas B de Carley. E a minha pergunta é, será que aqui tem? O que vocês acham? Comenta aí. O pessoal que está no Instagram não vai conseguir perceber, né? Vocês correm lá, dão uma olhada lá no YouTube, tá bom? A imagem está lá no YouTube, ok? Se vocês conseguirem, dá um pulinho lá, dá tempo de vocês participarem ainda aqui. Beleza? Alguém comentou? Não? Nessa imagem aqui, é justamente isso que eu ia falar para vocês. Toma cuidado. Por quê? Porque nessa imagem, você pode cair numa pegadinha que aqui tem umas linhas, tá vendo? Ó? Isso pode se parecer com as tais linhas B de Carley. E o que acontece? As tais linhas B de Carley, elas são visualizadas quando o exame é feito em AP ou PA. Elas ficam aqui na lateral do tórax. E elas são muito parecidas com essas, mas se vocês repararem, aqui são os corpos vertebrais, aqui são os arcos costais, e aqui são as cúpulas, ou as hemicúpulas diafragmáticas. Então, quer dizer que as tais linhas B de Carley, eu consigo enxergar isso no AP ou no PA. É assim que eu consigo dar indício que existe essas tais linhas B de Carley. Resumindo a história, esse paciente que nós comentamos aqui no caso de hoje, que eu mostrei várias e várias figuras para vocês, esse paciente ele tem uma ICC, a chamada insuficiência cardíaca congestiva. E quais os sinais que eu percebi nessa radiografia? Pulmão com tom muito acinzentado, a névoa perilar, a dilatação aqui dos pedículos vasculares, essas linhas que aparecem por dentro aqui, ó, do broncograma aéreo, isso também é um indício, tá? A dilatação do coração, retificação dos diafragmas, tudo isso indica que algo muito estranho está acontecendo. E também essas estrias aqui de canto, que na verdade não são estrias, são usadas mais como exemplo, mas essas são as chamadas linhas B de Carley. Existem as linhas A e C? Existem. Uma é na vertical, a outra é em diagonal, mas elas são muito mais difíceis de serem enxergadas, e elas ficam mais na região posterior, tá? Então, a última figurinha que eu vou mostrar para vocês aqui são essas pegadinhas aí, e aí vocês conseguem dar esse pré-diagnóstico por conta disso, tomando esses cuidados, tá? Na semana da anatomia cardíaca, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como enxergar o coração, por que que ali aquele vaso, por que que aquela câmara, e perceber quando a câmara aumenta, quando e como vocês enxergam as válvulas cardíacas, tudo isso a gente vai falar bastante na semana da anatomia cardíaca, ok? Bom, esse era o caso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Tanto eu quanto o Leandro, nós vamos conversar com vocês.
Mas eu queria mostrar para vocês justamente isso. A Semana da Anatomia Cardíaca vai ser um mega curso que você vai conseguir fazer e ainda contribuir com um valor muito simbólico para uma boa causa. Essa boa causa é justamente esse valor que vai ser doado ou destinado para a Organização Médicos Sem Fronteiras. Tá? Nós convidamos vocês a descobrir quem é e quem são os profissionais que trabalham no Médicos Sem Fronteiras. No site eles descrevem tudo. É uma organização internacional, a causa é muito, muito justa, e eles são muito bem certinhos, tá? A Semana da Anatomia Cardíaca, então, acontecerá entre os dias 14 e 16 do 9, eu convido todos vocês a participarem. As aulas acontecerão ao vivo, e se porventura você não puder participar com a gente, não se preocupe, porque as nossas aulas ficarão gravadas por 90 dias, e você terá acesso tanto às aulas, o grupo do Classroom, e também o WhatsApp para conversar com a gente. Ok? O que você vai aprender nessa Semana da Anatomia? Você vai aprender a anatomia, a fisiologia e a anatomia radiológica. Anatomia radiológica, você vai aprender tanto a anatomia quanto alguns princípios básicos de patologia na imagem, tá? Neste curso completo, em geral, a gente dá um curso de um dia inteiro que custa, em média, R$ 200 por dia. Então, quer dizer que no total ele custaria R$ 600. E a gente convida vocês porque na Semana da Anatomia Cardíaca, você pagará apenas R$ 2,50 por dia. É isso. A gente fez isso por conta dessa causa que a gente está levantando. R$ 2,50 por dia quer dizer que no mês, então, daria R$ 75. Isso. Só que você não vai pagar pelos 3 meses, você vai pagar apenas um mês e você vai ter acesso por 3 meses, ok? A Semana da Anatomia Cardíaca irá custar apenas R$ 75. Um desconto, então, de R$ 525. Isso, então, você pode ainda parcelar até 5 vezes no cartão. Esse é o lado bom, né? Já que o momento não é tão bom para todo mundo. Mas a gente tenta fazer o possível para você poder participar com a gente, tá? Além de ter acesso ao grupo, além de ter acesso ao Classroom, ao longo desses 90 dias, a gente vai alimentando esse Classroom, esse WhatsApp, para treinar com vocês, praticar alguns jogos, praticar alguns quizzes. Se você já faz parte do grupo, entrou no Classroom, já percebeu que tem as primeiras aulas, já tem até um primeiro formulário para você testar suas habilidades, é interessante que você tente, né, vá treinando ali um pouquinho para quando chegar no dia 14, 15, 16, você já está bem habituado e a gente conseguir fazer que tudo consiga funcionar perfeitamente, ok? Então você terá acesso ao material do curso, que será enviado por Classroom e WhatsApp em PDF, certificado reconhecido de 10 horas que você pode incluir no seu currículo, acesso ao nosso grupo, que eu falei agora com vocês, justamente para receber esses materiais exclusivos, tá? Então, a gente faz o convite para você, garanta a sua vaga, porque as inscrições estão encerrando, custa apenas R$ 75, você terá 3 dias de aula direto, mas depois também você terá os 90 dias para a gente tirar dúvida e praticar cada vez mais. Tudo bem? Bom, nós vamos ficar online aqui um pouquinho ainda, vou deixar aí o material para vocês, e desde já agradeço muito a paciência de vocês e a presença de todos aqui na nossa live, que finalmente aconteceu, e a gente tenta trazer cada vez mais pessoas para a gente aumentar essa arrecadação aí para para esse lado beneficente que a gente está tentando praticar. Tudo bem? Bom, então era isso. Vou deixar aí um pouquinho com vocês. Se tiverem dúvidas, se tiver algum comentário, coloca aí para a gente. Pessoal do Instagram, se quiser, vai lá no Face, no YouTube, a gente está lá ainda, tá? Dá tempo, daqui a pouco eu vou fazer o sorteio com vocês, tá? Se vocês comentaram lá no Instagram, comenta lá, dá tempo ainda, senão vocês vão perder o sorteio, a gente vai fazer já, ok? Leandro, tudo bem? Acho que a coisa fluiu. Legal. Acho que deu certo, sim. Deu certo, sim. O cachorro está participando? Boa noite, gente do Inter. O cachorro faz todas as aulas minhas. Beleza. Olha lá, os professores André Pucci participando. Todo mundo aí participando. Então é isso. Bom, foi o esquenta aí da semana, tá? Da anatomia cardíaca. Fica atento, ok? Boa noite a todo aí, todo o pessoal que está entrando no YouTube, no Facebook.
Nós vamos aí deixar por essa noite as inscrições, corre lá que dá tempo, R$ 75, um curso que vai ficar 90 dias para vocês, tá? Além da minha presença, né, outros 2 professores doutores aí em anatomia, ok? A gente quer trabalhar bastante isso aí com vocês, tá? Muito obrigado pela paciência de todos, muito obrigado por tudo, um forte abraço e até a próxima live, se Deus quiser.